Bom, primeiramente, muito boa noite. Hoje é 27 de abril de 2020, segunda-feira. Estamos ao vivo aqui no Facebook da Federação de Corfebol do Estado do Rio de Janeiro. E hoje trazemos um convidado especial aqui na nossa live. Eu estou ao lado de Fernanda Ferreira, também formada em comunicação social, também ex-atleta, está aqui com a gente. E o nosso convidado ilustre da noite, repórter apresentador da TV Brasil, Sérgio do Bocage. Vou te dar boa noite, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. É um prazer inenarrável tê-lo aqui hoje, Sérgio. Boa noite. Bom, antes de mais nada, boa noite. Tempos diferentes, né? Eu digo para vocês que aceitei com maior alegria esse convite. É minha estreia numa live, nunca fiz, né? Fiquei pensando, faço ou não faço, enfim. E aí surgiu a possibilidade e resolvi tomar coragem. Legal. O esporte de vocês é muito bacana, a gente já teve a possibilidade de estar juntos lá no estádio, né? A gente vai falar sobre isso aqui, não vamos dar spoiler, mas obrigado pelo convite. E só não estamos de máscara porque precisamos falar. Mas é legal a gente poder se comunicar com as pessoas, todo mundo em casa. Show de bola, Sérgio. Você, Fernanda, boa noite também. Obrigado pelo convite por parte de vocês. Sérgio falou que é a estreia dele em live e hoje me estreia apresentando, conduzindo um programa, de certa forma, uma live. Muito obrigado pelo convite. Fernanda, vou te dar boa noite dessa vez. Boa noite, Pedro. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Agradecer por vocês terem aceitado esse convite, né? Para a gente está sendo também um grande desafio poder promover um pouquinho mais do esporte e do mundo esportivo através da internet, né? Está sendo para todos nós um desafio um pouquinho diferente. Como o Sérgio falou, a gente não está de máscara, mas o álcool em gel está aqui do lado para garantir a nossa segurança também. Show de bola. Fernanda, Sérgio, obrigado. Vamos dar início aqui agora. Vou começar perguntando sobre justamente toda essa situação que a gente está passando atualmente, Sérgio. E eu queria te perguntar logo de primeira, assim, como você vê esse impacto da pandemia do Covid-19 no futebol de forma geral e o que você projeta nesse pós-quarentena para o esporte? Olha, é uma situação nova, né? Claro, isso é evidente e é difícil de você fazer algum tipo de previsão sobre o que vai acontecer. O ano de 2020 deveria ser marcado pela realização de uma Olimpíada e de uma Paralimpíada. E, no entanto, a gente não vai ter, e pior, não sabe nem se vai ter no ano que vem. Eu acho que a própria incerteza com relação à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no ano que vem é uma demonstração de que nós não podemos ter qualquer ideia sobre o que vai acontecer no esporte pós-pandemia e, na verdade, não se sabe nem quando será essa pós-pandemia. A confirmação dos Jogos Olímpicos é exatamente porque não sabemos se vai haver ciclos novos desse vírus pelo mundo, em algumas outras partes, indo e voltando, como, na verdade, uma gripe como outra coisa, uma correlação, mas eu estou falando gripe porque há gripes que vão e voltam, né? E o coronavírus pode passar por esses ciclos também. Deixar bem claro que a única comparação é essa. Ciclos. O futebol, você falou do futebol, o campeonato holandês já parou. O campeonato italiano queria voltar. A UEFA acha que os campeonatos nacionais devem seguir, que a Champions deve ser realizada o quanto antes. Futebol brasileiro a gente não sabe. Hoje a gente deveria estar, não vou dizer qual é o seu time, mas dificilmente o seu time estaria na final do campeonato estadual. O da Fernanda poderia estar comemorando mais um título na temporada, porque ele já estava na final do campeonato com o título da Taça Guanabara. Então hoje o time da Fernanda poderia estar comemorando mais um campeonato. No entanto, o campeonato nem acabou. E domingo que vem, fim de semana que vem, deveria começar o Campeonato Brasileiro. E aí? Então, é isso. Assim, é uma incerteza, né, sobre o que vai acontecer. A gente não tem como prever. E isso a gente está falando de esportes conhecidos, né? Era até uma pergunta que, de repente, eu ia aproveitar esse gancho, né? A gente está vendo o futebol passando por uma dificuldade em relação à manutenção mesmo, né, do
do esporte em si, o cronograma dos jogos, como você falou, já era para alguns estarem terminando, outros começando, e a gente tem visto também os esportes de menos visibilidade, né, alguns esportes, umas modalidades menos visíveis. Como é que você acha hoje, qual é a sua opinião sobre de que forma esses esportes podem promover uma visibilidade, já que o contato, né, a parte física, chamar para ver um jogo, um torneio, já está um pouquinho mais difícil, né? O que você acha de como isso pode alterar? Da vez que vocês do Corfebol foram lá no estádio, eu lembro que havia uma comemoração que o Brasil tinha sido o primeiro país sul-americano, ou das Américas, a participar de um Mundial, não foi isso? Isso aí, a gente tinha acabado de voltar do Campeonato Mundial, né? Foi o primeiro país das Américas a participar. Então, como está isso hoje? Eu estou te perguntando. Então, hoje, na verdade, a expansão do Corfebol no Brasil, ele ainda está em bastante crescimento, né? A gente tem o esporte sendo difundido ainda pelo Rio, São Paulo também tem bastante equipe, tem bastante modalidade. A gente participou em 2018, ou início de 2019, do Pan-Americano, foi o segundo Pan-Americano, né, onde o Brasil ficou em terceiro lugar. Então, foi em 2018. Em 2019 foi o campeonato na África do Sul, campeonato mundial, em que a gente não conseguiu a classificação. Seriam só para os 2 primeiros colocados do Pan-Americano, né, que infelizmente o Brasil não entrou nesse ranking, mas ficou a experiência, né, de mais um torneio internacional. Infelizmente, o segundo mundial a gente não conseguiu participar. O basquete também ficou de fora até de Olimpíadas por muito tempo, então não é motivo de lamento, né? É só de aprendizado. Exatamente. Então, o esporte de vocês, aquela que não é cesta que chama, mas pode ser, né? É uma cesta, né? Aquilo é produção nacional ou é importado? Na verdade, é importado, a gente consegue... Não, só para completar o raciocínio, é importado. O dólar chegou a bater 5,70 e agora 5,60. Né? Uhum. E como faz? Né? Vocês não têm quase nenhum apoio, né? Falando especificamente do Corfebol, quase nenhum tipo de apoio, patrocinador distante. Se as grandes marcas estão perdendo seus patrocínios, porque exatamente não tem a visibilidade, como os esportes menores vão conseguir sobreviver? Realmente é uma dificuldade, eu imagino a angústia do atleta, que já tinha dificuldade anterior e agora não pode sequer treinar, e como dar algum tipo de retorno para quem quer expor a sua marca, seja num uniforme ou alguma coisa do tipo, né? Numa placa eventual no entorno do estádio, do ginásio, né? da quadra. Então, são momentos que você vai ter que esperar. Eu acho que não há nenhuma outra alternativa que não seja aguardar. Né? Deixar a coisa fluir e, aos poucos, tentar retomar a normalidade. Não digo que vocês, especificamente o Corfebol, já passou pelo período inicial de existir. Né? Vocês conseguiram criar, se unir, montar a marca, viajar, participar de competições internacionais. Então, o pontapé inicial já foi dado. Demos alguns passos para trás. Não há como negar isso. É claro que foi dado. Todos deram, infelizmente, nesse período. Exatamente. Todos deram. Talvez para alguns que houvesse uma necessidade maior de manutenção, né, tenha sido até um passo maior e mais difícil de recuperar. Né? Talvez para o menor a perda não seja tão grande. Mas o que vocês podem fazer para recuperar esse espaço realmente é muito delicado. Aqui é um passo. Né? Não deixa de ser. É uma alternativa, né? Vocês buscarem as mídias, buscarem esse tipo de visibilidade. Tem muita gente que pode estar assistindo e dizer, que parada é essa de Corfebol, que eu nunca ouvi falar? Com certeza. Muita gente. Não é? Então, é uma coisa que pode chamar a atenção. E assim, eu gosto muito de basquete. Né? É um esporte que eu gostaria de ter praticado, mas eu tenho 1,80, não dava para nada, né? E não tinha a menor chance. Mas, curiosamente, eu acho que o Corfebol não exige altura, né? Até porque a cesta é ainda mais alta. Exato, é bem mais alta. E para você ter ideia, hoje uma das melhores jogadoras brasileiras, se tiver 1,65, tem 8. É uma das melhores jogadoras. E eu curto muito também handball, né?
Joguei muitos anos handball. Eu era goleiro de handball na ACM, quando eu era jovem. Tem tempo ainda. Não, eu joguei, no caso, como armador central e pivô pelo Niterói Rugby. Cheguei a jogar por um tempo no Niterói Rugby. O Niterói Rugby é aquele que... Como é o nome daquele clube lá? É o Rio... Não, lá é o Rio Cricket, tem rugby lá, não é isso? Lá era no Rio Cricket, tinha o rugby e os treinamentos do Niterói Rugby, no caso, tinha a equipe de rugby por si própria e a equipe de handball que veio alguns anos depois. Muita dessa fusão do que era do Mauá, de São Gonçalo, e aqui em Niterói também. A gente tinha todos os treinamentos ali no Liceu Nilo Peçanha, no centro de Niterói. A gente puxou essa vertente um pouco do handball que estava ficando forte, a gente percebeu que tinha capacidade, cheguei a treinar por um tempo lá, e é um esporte que eu me apaixonei muito mais do que o futebol, inclusive. Handball é um esporte bem bacana. Aliás, a gente está falando de outras modalidades, falamos de rugby, falamos de handball, apesar da gente ter até título mundial e medalhas, né, com handball, mas não deixa de ser um esporte que é pouco difundido por aqui, apesar de ter gol e outras coisas mais. Todos esses esportes vão passar por dificuldades semelhantes às de vocês. E exatamente o fato de a gente não saber dos Jogos Olímpicos ou Pan-Americanos, né? Pan-Americano agora seria ano que vem, não é? 21. Teve 2007, 11, 15, 19, não, seria só de 2023. Mas isso tudo se torna incerteza agora, porque o calendário olímpico deixa de ser de 4 anos. A outra, evidentemente, vai ser de 24. Mas, gente, a única coisa certa é que a gente está aqui agora conversando e... se manter seguro para ver o futuro, né? Exatamente. E assim, Sérgio, puxando esse gancho dessa questão dos esportes com menos visibilidade, a gente vê hoje, por exemplo, algo que tem crescido bastante, que é a questão dos esportes, que são jogos digitais, né? A gente, vou usar como exemplo o League of Legends, que, por exemplo, usou a estratégia da pandemia para colocar os atletas, né, no caso, os jogadores da modalidade, para jogar nas suas próprias gaming houses, que são os locais onde eles se reúnem para treinar, para fazer os treinamentos, se aprimorar na modalidade. E eles têm se reinventado ao longo dos anos, algo que tem crescido bastante, e foi uma alternativa dar continuidade ao competitivo nacional, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, o CBLOL, mesmo dentro das gaming houses. Mesmo que ainda não seja algo grandemente consolidado no cenário nacional, você acredita que os esportes podem, de certa forma, se consolidar como uma nova modalidade esportiva? Olha, eu tive uma empresa, muito tempo atrás, eu trabalhei como assessor de imprensa em um evento de Counter-Strike. Nossa. Foi um evento grande, evento grande que teve naquele hotel Intercontinental, ali em São Conrado, né? E eu fiquei impressionado com a quantidade. Veio gente de fora, gente do exterior, teve transmissão como locução de jogo de futebol, era uma coisa de louco, né? Para quem não conhece, Counter-Strike são 2 times, um tem que destruir o outro, é uma confusão, Eu fico muito tenso. Eu, na minha época de jovem, quando começaram a surgir os jogos, né? Tinha uma telinha e ficava uma parada assim. Não sei nem o nome. Atari. Pô, aquilo me deixava nervoso. Eu não gosto daquela história, não. Eu não conseguia acertar. Eu gosto de pinball, pá, mesinha. Muito legal. Mas jogos eletrônicos, não. Mas o CBLOL, o Flamengo tem time. Sim. Isso é uma demonstração. O Flamengo, inclusive, contou com um dos maiores astros do League of Legends recentemente, que é o Felipe BRTT. Contou com ele. Recentemente teve o Goku, que veio do League of Legends coreano. Sim, o Goku ele é coreano. Veio jogar no Flamengo, inclusive. Então, o estádio sempre se caracterizou por abrir espaço para modalidades bem diferentes esportivas, inclusive revelar garotada, criança que está surgindo no esporte e tal. E a gente tem um editor lá, chamado Guilherme Neto, que é um fã de jogos eletrônicos e esportes, né? E aí conversa daqui, conversa dali. Na época o nosso gerente era o Otávio Preve, de Magrão. Ele achou que aquilo ali dava caldo, vamos criar um quadro, e foi criado um quadro chamado Fliperama, dentro do estádio,
que vai ao ar uma vez para o estádio, o programa da TV Brasil. Eu apresento o programa No Mundo da Bola, que é a mesa redonda dos domingos, podem assistir 9 da noite, está tendo, né? E o estádio, infelizmente, saiu do ar nessa época, né? Não está tendo modalidade esportiva, o estádio saiu do ar. O estádio é mais dedicado às outras modalidades, não só ao futebol. E a gente tinha um quadro semanal, 5 minutos, 6 minutos, de esportes, né? E dá retorno. O que tem de gente que acompanha, então você não pode negar a força dessa atividade. Se é uma modalidade esportiva, eu já não sei, né? A gente pode discutir muita coisa. Boxe é esporte, Fórmula 1 é esporte, xadrez é esporte, né? Quem pratica diz que é, né? Então a gente respeita, né? E eu acho que é uma coisa que tem bastante futuro, é uma coisa bem interessante. Show de bola. Sérgio, Fernanda, tem alguma pergunta, alguma consideração? Sérgio, na verdade, eu tenho 2 perguntinhas, né? Uma, você é Flamengo, né? Grande torcedor do clube, saudações rubro-negras para quem está assistindo também. E é uma perguntinha que, ela, na verdade, é uma perguntinha um pouquinho capciosa, queria saber da sua opinião. A gente atualmente viu agora nos Jogos da Libertadores, né? Esse time do Mister, uma grande equipe que foi feita com o Gabi. Uma máquina, né? O Gabigol, o Pedro Henrique, todo mundo despontando. Mas você também assistiu atrás do Zico, né? O time do Zico também participa da Libertadores e chegar ao Mundial e ganhar o Mundial. Considerando, claro, as diferenças de investimentos que a gente tem nos 2 diferentes tempos, né? No tempo do Zico e no tempo hoje do Gabigol, qual time você acredita hoje que é um time superior? O time do Zico, a equipe do Zico ou a equipe do Gabigol? Bom, uma foi campeã do mundo, né? Obrigada. Eu acho que já respondeu a pergunta. Sim, mas realmente não dá para você comparar uma situação com a outra, né? Até porque, na época, lá atrás, o Flamengo não tem absolutamente nada a ver com isso, mas os europeus não vinham com essa ânsia toda e que hoje eles demonstram, né? O campeonato era um jogo só, agora o time pelo menos faz 2, os sul-americanos fazem 2, mas... E a disparidade, hoje em dia, é muito maior, né? Lá atrás, os times brasileiros tinham grandes jogadores que não iam para o exterior exatamente porque não havia muito isso de ser negociado. Eu era setorista do Flamengo pelo Jornal dos Esportes quando o Zico foi procurado para se transferir para a Itália, para a Udinese. E o preço foi 3 milhões de dólares. Nossa! Entendeu? O que é isso? Nada, entendeu? É um valor ínfimo hoje em dia. Então, e isso já era considerado uma fortuna. Mas o fato para considerar, né, o valor, né? Há tanto tempo atrás, 3 milhões é muita coisa, assim. Mas o fato é que a ida para lá não fazia com que os caras se tornassem multimilionários como hoje. O futebol lá não era tão... essa indústria toda não movimentava tanto dinheiro quanto agora. Você vê que os técnicos brasileiros iam muito para o mundo árabe. Lá sim se ganhava dinheiro, mas só ia o treinador, não ia o jogador, porque o jogador não tinha interesse em jogar no mercado que não tinha atrativo algum. Então, o fato de não haver essa disparidade fazia com que os times jogassem de forma mais semelhante. Então, o Liverpool não deu o devido valor. Azar do Liverpool. Está engasgado até hoje, a gente viu isso agora. Mas talvez, se tivesse dado o devido valor, tivesse perdido também, porque o time do Flamengo era muito bom, né? Certo. Agora, comparar com o time de hoje é até uma maldade. Antigamente eram jogadores de futebol. Hoje são atletas, são totalmente diferentes. A questão do investimento também é totalmente diferente, né? Um elenco assim, milionário. O campo é menor, o jogo é mais veloz, enfim, a roupa é mais leve, a bola, tem uma série de tecnologias que ajudaram nesse crescimento. Mas eu te faço uma outra pergunta. Quem daquele time de 81 jogaria no time de hoje? E quem de hoje jogaria naquele time? Ih, Fernanda, jogou a bola para trás. Não, eu vou responder por você.
O goleiro era melhor, o Raul. O Leandro era melhor. O Júnior era melhor. O Moser era melhor. O Andrade era melhor. O Adílio era melhor. O Zico era melhor. Eu já botei 7, assim, só lembrando, né? Aí eu vou ficar Nunes ou Gabigol? Né? Os dois foram artilheiros de decisão. Eu diria, apesar de gostar muito dele na época, o Lico, eu acho que o Bruno Henrique ganharia a posição do Lico ali pela ponta esquerda. Né? E o grande duelo que eu vejo seria Tita ou Everton Ribeiro. Ali eu acho que são muito semelhantes os dois. Natos, né? Eu voto no Tita porque eu gosto demais dele. Né? Mas é uma disputa que realmente chamaria atenção pela qualidade de ambos. O Tita jogava em outras posições. Né? Isso talvez fizesse com que ele tivesse alguma vantagem com relação ao Everton Ribeiro. Assim, hoje a gente está vendo também que o próprio Mister, ele é um grande diferencial na condução da equipe, né? Ele conseguiu moldar o time do Flamengo assim, de uma forma brilhante, né? Hoje acho que não tem como dizer que é parte da competência do Jorge Jesus. E hoje parece que a gente estava vendo sobre essa questão do Jorge Jesus permanecer ou não no Flamengo, né? Das negociações que estão sendo feitas. Como é que você acha que isso interfere assim, no futuro do Flamengo a partir do momento do crescimento que o Flamengo já teve com o Jorge Jesus e correndo o risco dele não ser mais parte do elenco? Então, primeiro que o contrato dele é em euro, né? E aí já torna-se muito mais difícil. O euro acho que deve estar 6. Eu nem conheço essa moeda. Já passou de 6. 6 e então, foi a 7 o euro? Fala sério. Não, 6 e quase 10 centavos. A 7 chegou a Libra. A Libra faz parte. Então, acho que isso é muito complicado de haver um ajuste aí, até porque a comissão técnica são 10, né? Ele traz todo mundo também. Agora, é tudo questão de interesse dele também. Que ele teve aqui no Brasil, ele próprio reconheceu, confessou que não teve em nenhum outro clube antes. Apesar dele ser um ídolo no Benfica, ele é muito reconhecido lá também, mas ele disse que viveu situações aqui. Ele foi campeão continental, coisa que ele não teve na Europa. Né? Ele esteve num Mundial de Clubes, coisa que ele também não teve lá, e ele vê essa perspectiva como bem possível de ser alcançada de novo nessa temporada. Mas, se você pensar bem, outros técnicos estrangeiros passaram por aqui, não estou comparando com a figura do Jesus, e não deram resultado. Por que eu acho que o Jesus deu resultado? Porque os jogadores abraçaram a causa dele. E por que abraçaram a causa dele? Se você pegar o time do Flamengo, Diego Alves, Rafinha, era o Pablo Mari e o Felipe Luiz. Né? Aí o meio-campo era o Ilharão, Gerson, o Diego e o Arrascaeta. E na frente, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Dos 11, 10 jogaram na Europa. Só o Rodrigo Caio que não... e o Ilharão. 9, vamos botar aí. 9 jogaram na Europa. Então isso fez com que esses jogadores acreditassem que o que o Jesus dizia era verdade. Ou seja, funciona, porque eles já viram isso lá fora. Eu não sei se ele tivesse 11 jogadores com experiência apenas de futebol brasileiro, se ele teria tido o mesmo resultado, teria conseguido tirar dos jogadores a mesma coisa. Que, aliás, foi o que muito se pensou assim que ele chegou. Esse cara não vai dar certo, imagina. Sacrificando demais, né? Blá, blá. Não poupar, né? Mas o Diego foi um braço direito dele lá, sem dúvida alguma, um cara que é um líder dentro do grupo. E assim, o cara falou, isso eu já vi lá na Europa. Isso funciona, é verdade, é assim. Vamos lá. E o Flamengo apresentou um futebol europeu. Sim, com certeza. A verdade é essa. Essa mística de que essa história, o futebol brasileiro, eu tenho feito uma série para a TV Brasil, que está até no ar, os Setentões, e tem uma outra no álbum da Bola, e eu pergunto isso para todo mundo, com Parreira, com Evaristo, com Lopes. Existe futebol brasileiro? Não existe. Aquela história de futebol brasileiro de 58, 62, 70, aquilo ficou. O futebol é globalizado agora,
você tem um jogador brasileiro que tem uma habilidade, que ainda é procurado, como a gente tem aí a nossa seleção brasileira toda jogando lá fora. Aliás, a seleção é brasileira ainda? A seleção brasileira é só brasileira na camisa? No futebol ela ainda é? Eu acho que não. Perfeito, Sérgio. Assim, a gente falou muito sobre a questão do futebol, inclusive deixar aqui uma ressalva, você falou muito sobre o Bruno Henrique, você falou sobre as comparações. Eu vejo, a gente não pode ser clubista nessas horas, a gente tem que ser um cara realista. Eu vejo hoje, por exemplo, o Bruno Henrique como o melhor atacante de atividade no Brasil. Eu vejo hoje o Bruno Henrique, é um cara que para mim já tá merecendo uma seleção brasileira, é um cara colado no Tales, né? E assim, é fundamental. Para mim, o Bruno Henrique é um cara fundamental para a seleção brasileira, tanto ele quanto o Everton Ribeiro. O Gabigol um pouco menos, porque assim, o Gabigol ele é um grande jogador, mas ele não tem características que, por exemplo, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, eu já vejo de certa forma que a seleção brasileira necessita nesse momento. Eu gosto muito do futebol de ambos e vejo o Gabigol ele tá com o pezinho já lá. Ele tá com o pezinho lá de certa forma, mas Bruno Henrique e Everton Ribeiro são caras assim excepcionais que eu vejo já merecedores. A gente falou muito sobre essa questão do futebol, mas a gente não falou da gente, Sérgio, da nossa profissão, do jornalismo em si. A gente, por mais que o jornalismo nos forneça ferramentas, praticidades com isso tudo, queria que você falasse um pouco sobre como vai ficar esse saldo do jornalismo com tudo isso que está acontecendo hoje com a gente, porque a gente tem facilidades e a gente tem dificuldades. A gente tem um jornalismo hoje que a gente pode chamar de resistente. A gente está colocando à prova realmente as nossas capacidades, tendo que fazer home office, tendo que fazer um trabalho remoto. E queria que você falasse justamente sobre isso. O que fica de saldo positivo e negativo para o jornalismo, levando todo esse mundo que a gente está vivendo hoje? Eu vou te responder, mas antes eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda, porque eu brinquei com você sobre você estava falando do Bruno Henrique, eu brinquei colado ali com o Thales Magno, né? Thales Magno. Que é uma revelação, né? É uma revelação, sem dúvida alguma. E aí, voltando a falar do Corfebol, eu acho que um caminho para o Corfebol deslanchar é buscar a garotada. Ah, sem dúvida. Então, sem dúvida. E existe esse trabalho? Existem valores novos surgindo? Isso é uma coisa existe, na verdade. Existe, assim, a gente tem uma velha guarda, digamos assim, né, que fui eu, mais alguns jogadores que fomos lá e que trouxemos de uma forma mais profissional o Corfebol aqui para o Brasil. E a gente tem feito um trabalho assim, de difusão do esporte e, na verdade, contando com ótimos profissionais, ótimos professores, né, que abraçaram a nossa causa e que estão passando adiante, né? A gente aqui no Rio faz um trabalho de adesão de novos atletas e a gente tem professores, para você ter ideia, em Casimiro de Abreu, no Sana, em Macaé, em Maricá, que são jovens talentos. A gente tem, assim, algumas escolas já participando, né? São jovens talentos mesmo, que se destacam, assim, de forma muito gostosa de ver, né? O que a gente aprendeu ali a duras penas hoje, vendo que eles se destacam, assim, de forma bem gostosa, e a gente reconhece que vai ser, assim, nos jovens, o futuro mesmo do Corfebol, né? A gente precisou deixar um legado, e eles estão aprendendo, jovem é uma esponja, né? Eles sugam todo o conhecimento, todo o aprendizado, e com certeza eles vão levar um futuro para o Corfebol muito maior. Mas eu quero deixar aqui bem destacada a importância que os professores têm na difusão desse esporte também, né? Porque são eles que vêm conhecer com a gente e levar para dentro das escolas, para descobrir novos talentos, né? É muito difícil a gente pegar um jovem de 12, 13 anos que tem iniciativa sozinho de procurar pelo esporte hoje, né? Com o tipo de divulgação que o esporte tem. Então, é de grande valia o conhecimento que os professores têm do esporte também para poder ajudar a gente a agregar esse quadro jovem. Não, e o legal é que é um esporte que no mesmo time jogam meninos e meninas. Exato. Então isso é uma coisa bem bacana. Exato. Eu lembro. Para a questão da integração, principalmente a utilização dentro das escolas é excelente, né? Que você não precisa fazer essa segregação de meninos com um tipo de esporte, meninas com outro tipo de atividade, né? Você unificar o Corfebol é muito grande. A gente tem uma escola, o Raul Ivete, que fica em Maricá, se não me engano, que a professora ela usa a cada semestre uma modalidade esportiva. Então,
a cada bimestre, desculpa. Então, um bimestre ela fala de futebol, num bimestre ela fala de basquete, um bimestre ela fala de corfebol e no outro bimestre ela fala de futsal, qualquer outro, de voleibol, qualquer outro esporte. Assim. E isso é muito bacana, porque ela consegue integrar ali na grade curricular, né, na grade escolar, o esporte. E ali ela consegue passar por diversas idades, é muito bacana mesmo. Então, agora respondendo a você, Pedro, a questão da imprensa, eu vou ser sincero com você. Eu, outro dia, estava conversando com um editor-chefe lá do Mundo da Bola. A gente ainda não teve... A gente tem um cenário novo montado, né, do programa que não estreou. Ele estrearia no dia 22 de abril, né, e no dia 15 foi ao ar o último programa no cenário antigo, e no dia 16 veio essa situação da pandemia e tudo mudou. Foi no dia da inauguração, né, da nova programação da TV Brasil também, que foi prejudicada. Então a gente não teve a oportunidade de estrear o cenário do No Mundo da Bola. O que está indo ao ar, né, na verdade, a abertura do programa, o encerramento é com a nova logo, que ela é azul, em terceira dimensão, aqueles efeitos todos, mas o cenário em si ninguém viu ainda. E aí eu estava conversando com ele, pensando assim, esse programa vai mudar, né? Antes de estrear, ele vai ser diferente, porque vocês estão falando comigo e eu estou em casa. Já era difícil levar o cara no programa. Imagina agora que ela diz, dá para fazer por Skype. Liga aí que eu atendo. Dá, tranquilamente. Então, eu já conversei lá, o Marcos Alcântara, o Marquinhos, eu falei, Marquinhos, eu acho que o programa... Então, pelo lado positivo, vamos lá para o lado positivo. O cara hoje vê que dá para começar por Skype. A tecnologia, eu nem sabia disso, mas na minha casa tem o tal do 5G. 5G, tinha ouvido falar, né? Isso, o 5G é mais forte, né, mas não é tão distante. É que nem a MFM, né? O 2G dá mais segurança e o 5G aqui é legal. 5G é bacana, nunca tinha ouvido falar. Então, o cara... eu até já consegui fazer por Skype com um jogador na Tailândia, né? E funcionou perfeitamente. Mas agora eu posso fazer na casa de qualquer um, aí pelo Brasil. Sim. Então, se eu não tenho estúdio... em Salvador, em Porto Alegre, alguma coisa assim, o cara vai ver, dá para fazer e fica bacana. E aí, pelo lado da TV, vai dizer, não, tem qualidade, dá para fazer. Ainda mais naquele video wall que a gente tem lá, dá para fazer. Então, pelo lado positivo, eu tenho esse aspecto. Pelo lado negativo, eu corro o risco de dizer, não vou não. Liga para mim que eu falo. Né? Porque o programa dura 1 hora, ele leva meia hora para ir, meia hora para voltar, ele vai economizar 1 hora da vida dele. E não vai precisar nem botar calça comprida, vai fazer de shorts que eu não vou ver. Ele aproxima e afasta ao mesmo tempo os aspectos da tecnologia. Então, eu estou falando pelo lado do meu programa, único exclusivamente, né? Mas, com relação a trabalho, eu também estou em teletrabalho, né? A partir de hoje, inclusive. Infelizmente, a gente teve um caso lá na TV de uma suspeita, então a EBC de imediato afastou as pessoas que tiveram contato com aquela pessoa para evitar uma difusão, enfim, e a gente está em teletrabalho. Para mim, que trabalho com vídeo, é uma situação muito ruim, né? Eu até posso participar de algum telejornal, mas não é a mesma coisa do que você ir para a rua, né? Numa situação normal. Eu estava apresentando Sem Censura, que isso para mim foi inédito. É um programa que sempre teve uma mulher no comando, né? Lúcia Leme, a Leda Nagli, a Vera Barroso, Elizabeth Camarão. Então, teve muitas mulheres que passaram por lá. E aí surjo eu de homem para apresentar. Tava bacana, né? Já estava ganhando uma cara, enfim. E aí, essa semana, eu estou fora, né? Mas isso é uma pena. Mas o teletrabalho não é a mesma coisa, né? Para um comentarista, sim, Márcio Guedes, por exemplo, até numa necessidade, ele pode fazer. Então, eu acho que essa pandemia acabou vindo mostrar para a gente que existem alternativas que permitem a você, se não realizar o mesmo trabalho, mas fazer algo que se aproxima do que era anteriormente. E dar essas outras alternativas, né?
Agora eu vou até fazer, desculpa até interromper, fazer uma observação, só falando sobre a questão de convidar a pessoa a querer fazer online, né? Estou até pensando aqui no caso do Corfebol. Engraçado que as transmissões dos torneios no mundo do Corfebol, da Federação Internacional, até os torneios brasileiros, ultimamente, têm sido feitas transmissões pelo YouTube. Já que a gente não tem essa cobertura, né, televisiva que os outros esportes conseguem, até por conta do custo, o YouTube para a gente já não é um caminho assim tão difícil, né? Porque a gente já... Exato, tão estranho. A gente já vem fazendo essas transmissões, inclusive tem disponível no site da Federação, no canal da Federação Internacional, no canal da Federação do Rio de Janeiro, da Federação de São Paulo também. A gente tem já os jogos que foram transmitidos de forma ao vivo e que depois ficam gravados. Então, para a gente, assim, essa transição não tá muito fora do escopo para a gente. Na verdade, enquanto você falava, eu estava pensando, uma outra questão, você está barateando muito o custo, né? Eu estou tendo na minha tela aqui, vocês dois. Eu podia ter mais gente aqui e cada um de vocês, sem a tecnologia, deveria estar num link, vamos chamar assim, em que houvesse a necessidade da geração do sinal, de um câmera para filmar, enfim, uma série de necessidades para colocar a imagem de vocês no ar. Hoje estamos cada um na sua casa, uma tela de computador ou um celular, né? E a gente está resolvendo. Então, voltando a falar do programa, que normalmente sou eu, Márcio Guedes, e mais um comentarista e um convidado, esse um convidado pode se transformar em 4, que eu posso chamar o cara para falar 10 minutos com um, 10 minutos com o outro, e assim eu tenho uma diversidade maior no alcance, né? São coisas que a gente vai ter que aprender, que a gente vai ter que se ajustar. A gente tem visto muitos casos aí de lives curiosas, né? Em que passa alguém atrás, acontece uma situação. Eu tenho uma poodle aqui que está dormindo, mas ela podia estar aqui no meu ouvido latindo o tempo inteiro, e não teria como evitar, né? Que poodle é um bichinho chato. Mas essa coisa, a gente vai se adaptando, vai aprendendo e tudo acaba se tornando em algo positivo, né? Se a gente souber buscar a coisa que está aparecendo para a gente, souber aproveitar a oportunidade, né? Eu acho que vai ficar esse aprendizado dessa situação toda que a gente está vivendo agora. Estou eu aqui estreando numa live, quem sabe agora, a partir de agora, eu passo até a fazer outras, né? Mas é um aprendizado que a gente está tendo de se redescobrir, né? Não só no trabalho também, como até mesmo nos relacionamentos, né? Na forma de ver o outro nessa situação tão difícil que a gente está enfrentando agora. Sem dúvida. Com certeza. Fernanda, tem mais alguma pergunta? Não, por mim, eu já acho que foi bem bacana, eu gostei bastante da conversa, acho que foi muito produtivo. Legal, bem bacana. Beleza, agradecer a Fernandinha que esteve aqui com a gente, agradecer ao Sérgio também por ter topado o convite, muito obrigado, foi uma honra aqui, você estreando na sua live, como a gente falou, eu estreando aqui, conduzindo uma live, conduzindo um programa, foi uma experiência bacana, acho que foi uma troca de conhecimento muito, que vai agregar bastante, então, muito obrigado a você também que acompanhou a gente aqui no perfil oficial da Federação de Corfebol do Estado do Rio de Janeiro, não esquece de curtir, de compartilhar a página com os amigos, Sérgio, até uma próxima vez, Fernandinha também, muito obrigado pela presença, e você que está em casa, por favor, se cuide, não saia de casa, tome os devidos cuidados, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês, até a próxima. Um abraço, valeu, muito obrigada, boa noite. Valeu, obrigado mais uma vez, boa noite aí, valeu. Boa noite.